Mas o negócio é o seguinte, primeiro episódio tem que ser um episódio especial, tem que ser com uma pessoa especial, né? A gente vai falar sobre o quê? Ansiedade? A ansiedade também é conduzida e intensificada pelos hábitos. A ansiedade é um alerta para se colocar em movimento. Entenda-se. O antídoto para a ansiedade é o movimento. Então, como grande parte das pessoas hoje sentem situações desconfortáveis e elas não sabem interpretar direito as causas desse desconforto físico, elas acabam apenas rotulando como ansiedade. Então, é impressionante o número de pessoas que se vitimizam pela ansiedade ao invés de realmente buscarem fazer um tratamento. Aprender a trabalhar como um profissional, não importa qual seja a área, inclusive no que tange as emoções, é um dos fatores que nos permite tornar o nosso processo de ansiedade regulado. Para mim, inteligência emocional é você ter passado por um processo de reaprendizagem emocional. Não se elimina a ansiedade, se regula. E uma pessoa com uma regulação emocional, ela vai ter sucesso em qualquer coisa que ela fizer. Sejam muito bem-vindos, primeiro episódio Joy Podcast, projeto que já era para ter saído do papel um tempinho, né, Marcelo? Um certo tempo, né, Guto? Diria, no caso. Uns mesinhos. Eu diria que anos. Não, Mas não, nem tanto, tem tanto. tudo no tempo certo. Vamos lá. Mas o negócio é o seguinte, primeiro episódio tem que ser um episódio especial, tem que ser com uma pessoa especial, né? Guto, justamente, eu acho que isso é o mais importante. Nada mais do que uma pessoa que, além de profissionalmente a gente admirar, um grande amigo, uma pessoa que a gente viu tanto de vidas que foram impactadas com o trabalho dele. Inclusive, Guto, a nossa, né? Não, eu falo que eu vou pedir licença aqui, a licença poética. Muita gente acha que é do Bruno Perini, né? Mas, na verdade, é do Taleb. Nem o Marcelo sabia, mas é verdade. A gente já fez o elogio mais sincero, né? Inclusive. Porque falar... Você conhece a história do elogio mais sincero, Jorge? Não. Porque o negócio é o seguinte. O pessoal fala, seu trabalho é legal, seu trabalho é bacana e tal, mas... pagar mesmo. Passou o cartão? Esse é o elogio mais sincero, como já dizia Nassim Taleb. Isso aí. E é isso. O Jorge, então, nós vamos bater um papo com ele aqui. O Jorge, que é terapeuta, especialista em hipnose clínica, com mais de 8.000 horas de atendimentos individuais. É isso, Jorge? É isso aí. Não. Completa um pouquinho mais aí sua bio pra gente conhecer um pouquinho melhor. Bom, primeiro 19 anos como professor, 8 como terapeuta, inteirando 9 agora. Especialista em hipnose, principalmente na parte de ansiedade, né, que é um dos temas que hoje mais assolam aí as pessoas. E é um prazer, né, estar participando do primeiro episódio. Na hora que vocês me falaram que era o primeirão, eu falei, opa, tô dentro. Primeiro, vai ter gente nervosa, vai ter gaguejada, é o primeiro, então vocês relevam, vamos pro jogo que o papo vai ser bom. A gente vai falar sobre o quê, Marcelo? O Jorge já deu uma... Nós aproveitamos do Jorge, por quê, Jorge? É isso que você falou muito importante. Esse tema ansiedade, a gente entende que hoje é um dos assuntos que mais incomoda o profissional, né? E a gente resolveu fazer um bate-papo, fazer um triângulo, né? Como a gente diz, que entre ansiedade, investimentos, a parte financeira, emoções. Então, para começar, queria entender um pouquinho de você, o que é a tal da ansiedade, né? E isso eu te falo de uma visão holística de uma pessoa que é um profissional especialista no assunto. Bom, e é importantíssimo a gente já começar trazendo de forma clara o que é ansiedade, porque ainda mais hoje, né, com a internet, com as redes sociais, uma série de pessoas acabaram se intitulando especialistas em temas que são temas muito técnicos. Da minha área, desenvolvimento humano, terapia, surgiram várias aberrações. Então, pessoas que realmente começaram a falar aleatoriamente sobre determinados assuntos e essas pessoas começaram a ganhar uma certa abrangência. E isso gera um grande problema. Por quê? A falta de conhecimento sobre o que é ansiedade promove um efeito de generalização. Então, como grande parte das pessoas hoje sentem situações desconfortáveis e elas não sabem interpretar direito as causas desse desconforto físico, elas acabam apenas rotulando como ansiedade. E o pior de tudo é que elas rotularam a ansiedade como sendo um componente negativo. Então, eu recebo nas minhas caixinhas de pergunta toda semana como eu faço para eliminar a ansiedade, como eu acabo com a ansiedade. Eu até brinco, falo, olha, que a única forma de acabar com a ansiedade é morrendo. E aí, quando eu pergunto para os meus clientes se eles querem acabar, eles falam que é melhor continuar com a ansiedade. Um pouquinho mais. Então, a primeira coisa é entender o seguinte, a ansiedade nada mais é do que uma interpretação, uma denominação gerada em cima de um estímulo fisiológico. Então, nós temos hoje um sistema que nos trouxe até aqui, que é o sistema nervoso simpático, que é responsável por nos manter preparados em situações que o nosso cérebro identifica como sendo de risco.
Então, surge um risco, surge um evento, o meu cérebro interpreta que esse evento ele pode causar algum tipo de dano, então ele promove uma descarga de hormônios que vai me deixar de prontidão, ou para enfrentar aquela situação ou para fugir dela. Então, esse estímulo corporal é o que eu chamo de ansiedade. A diferença da ansiedade que os nossos antepassados vivenciaram para agora é que na época do Homem das Cavernas eram medos muito mais reais, muito mais palpáveis. É isso que eu ia falar, é muito, o que você está falando é bem como diz na gíria, é raiz mesmo, né? Você tem uma ameaça de perigo, você tem que sair correndo. Exatamente, então lá você tinha, o cara, por exemplo, hoje nós temos um dos transtornos de ansiedade, a agorafobia, que é o medo de lugar aberto. E hoje nós já sabemos que esse é um estímulo que vem dos antepassados, por quê? Antigamente, para o Homem das Cavernas, ficar sozinho em um lugar aberto era ficar muito exposto ao risco, presa fácil. Então, só que nessa época anterior, eram estímulos muito mais reais. À medida que a gente veio avançando, principalmente nos tempos atuais, modernos, os nossos estímulos, os nossos medos, eles são criados por processos mentais. Então, hoje, um pai de família ele tem muito medo de não suprir em casa, ele tem medo de perder o emprego, sim, ele tem medo de não conseguir proporcionar para os filhos uma condição de vida legal. Né? Ele tem que mostrar para a sociedade que ele é uma pessoa de valor, então tem uma cobrança social. Hoje você abre o Instagram, você vê as pessoas viajando, morando em bons lugares. Então, isso vai gerando nas pessoas uma série de preocupações que não passam pelo filtro da consciência. Uma certa responsabilidade, né? De provar para as pessoas, no caso, né? Associado aos padrões de aprendizagem que elas trazem desde a infância, das memórias, a gente chama isso de memória emocional. A memória emocional, diferente da memória cortical, que é aquela que eu consigo processar, ou seja, eu tenho acesso a ela, é que ela fica gravada numa região do cérebro em que eu não tenho a lembrança. Mas o estímulo está lá. Então, muitas vezes, as pessoas falam, cara, eu estava andando do nada, dirigindo o carro, e de repente eu tive um ataque de pânico. E aí bate um desespero na pessoa. Por quê? Não existe uma causa aparente. Eu já tive. A Camila também já teve, né? Eu trabalhava no banco. Ou seja... E foi exatamente isso, assim, do nada. Foi um final de semana, nada a ver. E comecei a tremer, a mão vai entortando. Isso, cara. E, tipo, não é porque eu tinha uma cobrança ali naquele momento, não é um momento específico que você tá lá no front, vamos falar assim, né? E esse é o pior tipo, né? Porque, cara, ele causa um desespero, uma sensação de morte. A sensação que o coração ia parar, porque a mão vai adormecendo, né? Vai dando tipo uma cãibra e você vai torcendo o dedo e vem pela perna e pelo braço. Exatamente. Na hora que começou a chegar aqui, eu falei, ferrou. Agora o coração para, porque o músculo aqui já parou. Eu só pensava isso, o músculo tá parando. Na hora que chegar no peito, quem que tem no peito? Coração aí. É desesperador. E na verdade... para a grande maioria das pessoas, o fato de terem passado por isso sem entender que isso pode acontecer gera um mecanismo de hipervigilância que, por sua vez, vai ocasionar outros quadros de pânico. E aí, qual que é o problema? Por isso que eu falei para vocês que é importante trazer esse conhecimento, principalmente para os profissionais. Por quê? É muito comum profissionais de banco, profissionais autônomos passarem por experiências como essa. Porque, apesar delas acontecerem num momento em que parece que não tem nada de importante, ela também vem de um acúmulo, de uma desordem energética do próprio corpo, que já vem sendo massacrado por um processo contínuo de preocupação. Então, profissionais de banco, profissionais de finanças, profissionais médicos, profissionais autônomos, eles estão o tempo inteiro lidando com situações de estresse. E o estresse ele foi desenvolvido para ser algo agudo e não crônico. E aí vai gerando essas manifestações abruptas como uma crise de pânico. Então, para ilustrar, para amarrar, a ansiedade nada mais é do que uma interpretação de um sistema natural do nosso organismo que nos prepara para enfrentar situações de perigo. O grande problema Desculpa te cortar. Quando você fala isso, então, para ficar bem claro, é fisiológico. Fisiológico, total. 100% fisiológico. Não tem aquela... Eu sou uma pessoa ansiosa. Não existe isso, então. Porque se você ser uma pessoa ansiosa, você tem que ter esse ataque fisiológico toda hora. Então, quando a pessoa ela fala que ela é uma pessoa ansiosa, que ela vai se enquadrar no transtorno de ansiedade generalizada, ela, na verdade, é uma pessoa que aprendeu a ficar 24 horas por dia preocupada. Uhum.
Então, ela tem estímulos menores do que uma crise de pânico, mas ela também experimenta esse desconforto quase que constantemente, que também é uma situação um pouco desesperadora. Por quê? Ela tem a sensação de que isso nunca vai passar. Então, conviver com a imprevisibilidade até quando eu vou ter que passar por isso gera uma intensificação dos sintomas. Perfeito. E aí o nosso trabalho é justamente fazer um processo de psicoeducação, primeiro mostrando para a pessoa que essa resposta é natural, segundo, promovendo o que nós chamamos de uma equilibração da resposta simpática, ou seja, eu vou treinar o meu organismo para que ele possa entender que essas respostas iniciais são comuns, mas que depois elas vão se habituar. Vamos usar um exemplo clássico. Nós 3 estamos participando de um evento novo. Então, os 3... Tipo um podcast. Os 3, que é exatamente isso. Né? Os 3, ao passar por essa primeira experiência, o nosso cérebro, ele traz uma resposta fisiológica um pouco maior. Então, o batimento cardíaco aumenta, a frequência ele fica mais acelerado, a temperatura corporal sobe. Por quê? O cérebro identificou o seguinte, olha, é uma atividade nova, envolve exposição. Exposição envolve um medo muito natural do ser humano, que é o medo da humilhação, e muitas pessoas não estariam sentadas aqui. A gente chega, sente o nervosismo, mas nós não interpretamos isso como um fator debilitante. Muito mais como algo... Não trava, né? Não trava, ou seja, muito mais como algo empolgante. Apesar da gente sentir um pouco do nervosismo, a gente interpreta como uma empolgação. Não, a gente está empolgado, vai ser novo, a gente vai errar. Tem pessoas que só de imaginar fazerem isso, elas têm uma crise de pânico. Aí vem aquela história, começa a suar frio, já dá vontade de ir no banheiro. Exatamente, porque começa... Porque o que é o mais interessante é como o nosso processamento cognitivo acontece a partir daí. Entendi. Ou seja, o estímulo vem. Então, é o primeiro componente da tríade, que é a emoção. Então, vem uma resposta fisiológica. A maneira como eu interpreto vai determinar o conjunto de pensamentos que eu vou formar. Então, ninguém aqui formou um conjunto de pensamentos do tipo, nossa, vai dar errado, eu vou passar vergonha, eu tô com medo e toda vez que eu vou falar em público eu travo, as pessoas vão rir de mim. Senão não tá. Porque se a pessoa entra nesse looping, a ação dela é justamente travar. Então, os comportamentos que vão ser determinados a partir do conjunto de pensamentos é proporcional. Então, estão os 3 interligados. Entendi. Então, isso ilustra muito bem, claramente, o que é o fenômeno da ansiedade. Eu acho que, você me corrija se eu estiver errado, a ansiedade então, ela é um sistema de alerta, né? Daquilo que a gente está sentindo. E eu acho que o principal é a gente identificar a causa, né? Sim. Se eu estiver errado, porque eu acho que muitas pessoas, elas sentem ansiedade. Estava lendo um pouco sobre isso e, às vezes, a pessoa tem dor de estômago, dor em articulação, dor de cabeça, e ela não sabe que tem alguma causa, né, atrás disso, ela simplesmente denomina ansiedade. Né? E aí o fato dela não saber e não olhar para as causas, ficar demonizando apenas o alarme, é o que gera todo o problema. A desregulação vem daí. Então, é impressionante o número de pessoas que se vitimizam pela ansiedade ao invés de realmente buscarem fazer um tratamento. Porque existem várias linhas. Tem pessoas que têm manifestações de ansiedade, não tem uma causa específica, não tem um padrão negativo da infância, não tem nenhum evento traumático que se repetiu várias e várias vezes. Ela simplesmente conviveu em um ambiente naturalmente estressado, de medo. Ela conviveu, por exemplo, uma criança que conviveu com figuras paternas que tinham muito medo, fobias. E ela traz esse padrão. Ela aprendeu que, mesmo sem saber o que estava acontecendo, existia uma dinâmica de preocupação. Então, ela aprendeu que se preocupar constantemente é uma forma de se proteger. Então, para essa pessoa, ela vai ter que entrar de novo numa dinâmica de reeducação. Peraí, quem tinha muito medo era a criança, porque, às vezes, o pai tinha uma síndrome do pânico, uma fobia específica, ele via o pai dando as crises, e aí o cérebro da criança começou a ficar constantemente em alerta. Quando o adulto cresce e percebe que ele não é mais aquela criança, ele consegue fazer a reeducação, que é o estímulo vai continuar vindo, mas a interpretação é diferente. Se a interpretação é diferente, a resposta comportamental também é diferente. Tudo muda no final. Tudo muda. Perfeito. Você comentou na questão dos profissionais, né, Jô? Você comentou parte autônoma, um profissional da área comercial. Pela sua experiência, normalmente quem... Vamos dizer assim, numa amostragem que você já tem grande, né? Sim.
normalmente é esse tipo de pessoal autônomo, área comercial, que tem meta. A gente trabalhou em banco 10 anos, né, Marcelo? Então, a gente sabe bem o que é meta. Pelo menos uns 15 anos aí de área comercial. Já são 15, 16 anos com meta, pressão. Isso tá ligado diretamente aí? É a maior parte do público que você atende ou não? Na verdade, assim, 100% das pessoas que me procuram têm distúrbios de ansiedade ou chegam acreditando que a ansiedade é o problema. Como eu faço um acompanhamento com profissionais da área comercial, é muito mais fácil entender o que causa o padrão de ansiedade neles. Porque, geralmente, quando você trabalha numa dinâmica de autorresponsabilidade, mas que você tem que cumprir determinadas metas para um conjunto maior, né, ou para os seus gestores, ou alguma coisa do tipo... principalmente quando você é levado a fazer atividades que são antinaturais, como, por exemplo, a abordagem direta pelo telefone. Vocês fizeram muitos anos. Que é bem divertida. Né? Você pegar uma lista, né, de vários nomes e se propor a ligar um a um sem saber quem está do outro lado e como essa pessoa vai te receber. Então, é um trabalho que treina a pessoa para ser ansiosa. Se ela não tem um entendimento... Ao mesmo tempo, pode treinar para ser resiliente. Claro, mas aí a gente entra naquela questão. Como não há um ensinamento técnico, as pessoas que naturalmente já trazem um padrão de resiliência ou que já trazem outras características que facilitam, se dão bem. Mas é 1 a cada 10. A média é essa. Entendi. De cada 10, 9 vão sofrer muito e muitas vezes vai desgastar a atividade, tornando ela mais difícil... simplesmente por conta do padrão do primeiro trabalho, dessa primeira dinâmica, de você ter que ligar para uma pessoa, porque nós somos programados, e aí que vem outro ponto importante em relação à ansiedade, que é a maneira como nós somos desenvolvidos, os nossos padrões de aprendizagem. A maioria dos pais brasileiros trouxeram a cultura de formar filhos educados. Então, diferentemente da mentalidade do americano, do europeu, que quer formar pessoas vencedoras, ou de sucesso, ou que se sabem que conseguem se proteger, no Brasil nós temos uma dinâmica de formar adultos elogiáveis. E dentro dessa dinâmica de formar uma pessoa elogiável, um dos tripés, né, fundamentais é não incomode os outros. Uhum. Olha, você não pode incomodar as pessoas, você não pode gerar desconforto nas pessoas. Então, você não pode responder uma pessoa... Você não pode incomodar, você não pode ir na casa de alguém sem avisar, uma série de regras. E quando isso vai para a parte comercial, que né, no senso comum a gente tem que o vendedor, ele é para incomodar, né, de forma geral, que hoje a gente vê que não é isso. Já tive vários casos muito positivos com vendedores, né, vendas ativas, né, me ligaram, já consegui economia de... telefone, internet, pra você ver, por uma oportunidade que entrou em contato. Se eu visse isso como um ponto negativo, eu não teria esse retorno. Eu simplesmente, não, desliga, fala que não pode falar, que é o que, sei lá, 99% das pessoas fazem. Inclusive, foi até curioso. Nesse dia, olha que engraçado. Você economizou R$5, né? Cara, pior que não. Vou te falar. A cara do Guto, né? Eu vou te contar, então. Então, escuta. Eu no carro, minha esposa do lado liga para ela. E aí ela tem na casa do pai dela, que a televisão lá é no nome dela. Então, ligaram, eu não vou falar o nome, porque senão a audiência enorme que a gente tem, vou fazer propaganda de graça, né? Então, melhor não. O que acontece? Ligou e falou, você tá podendo falar? Tem uma promoção? E era diferente do que a gente tinha na nossa casa. E eu falei, não, quero falar. E ela já tava desligando, cara. Exatamente isso que a gente falou. Ela, não. Tipo, que saco já, esse povo me ligando, não quero e tal. E não, deixa eu falar. Conversei. Resumindo a história, troquei os celulares todos lá de casa. Meu, da minha esposa, dos meus pais, até minha avó tá no meio lá do pacote. Em resumo, deu quase R$800 por mês de economia. Bom negócio. R$5. Bom negócio. Bom negócio. Nos surpreendeu. Foi surpreendente. Só no celular foi quase R$600 de desconto. Na conta na TV a cabo foi mais quase 200 por mês. Por conta disso, ó, se eu tivesse caído nesse padrão de não fala não, esse povo incomoda. Mas agora vamos entrar no lugar da pessoa que te ligou. De cada 10 que ela ligar, não vai ser igual a você.
Então, na verdade, o que muda nessa dinâmica é o seguinte, é o entendimento. E aí a gente percebe que tem 2 grupos de pessoas que fazem esse trabalho. Uma delas já passou por situações tão piores na vida, porque a vida é um padrão de referência. Então, se você pega uma pessoa que trabalhou em condições terríveis, que a gente sabe que tem subemprego, Sim. ganhando muito pouco, mal conseguindo colocar comida em casa. Quando você dá para essa pessoa um salário que ela vai conseguir pagar as contas, bonitinho, cuidar do filho, ela não quer saber o que ela vai ter que fazer. Então, você botar ela num call center para ligar e tomar esculacho, ela vai tomar rindo. Tranquilo. O problema é que a maioria das pessoas não foi preparada para isso e não tem ainda essa vivência para fazer o contraste, a lei do contraste. Então, na verdade, você se expor a uma situação que, na verdade, você não foi preparada para ela. E aí a gente tem que mudar o processo mental, porque a dinâmica eu vou incomodar a pessoa. E aí depende do trabalho que você faz. Porque a gente sabe que no primeiro momento, a primeira abordagem, você não é ninguém para a pessoa. Então é óbvio que o seu grau de relevância para ela é nenhum. E aí você tem que superar essa primeira barreira para que aí sim, depois da marcação do agendamento, quando você sentar na frente dela, você poder mostrar realmente uma solução e que depois, eu sei que vocês trabalharam oferecendo um trabalho de planejamento financeiro muito importante e muitas vezes vocês tiveram a oportunidade de chegar para a pessoa que passou por um problema, um acidente ou teve uma doença e levar para ela uma grana que fez toda a diferença. Ali sai de ninguém para o cara mais importante da vida dela. Exatamente. Só que assim, nós somos muito emotivos. Eu tenho uma relação que eu uso muito com os meus clientes, que é o seguinte, que é a relação entre o amador e o profissional. Eu uso isso em tudo. A pessoa está com problema no relacionamento. Eu sei que ela é amadora no relacionamento. A pessoa está com um problema na questão da saúde. Ela é amadora em relação à saúde. Na parte financeira, não importa o que seja. Porque a palavra amador é aquele que ama. Ou seja, aquele que faz com amor não é bonitinho. Não é bonito. A pessoa faz por amor. Não é. É porque ela não faz com profissionalismo. Ela está envolvendo o emocional. Então, a diferença entre um atleta amador e um atleta profissional é que o amador vai fazer por hobby, porque gosta. O profissional ele tem que ganhar, ele tem que sustentar a família. E qual que é a diferença, Jorge? Por que o profissional tende a levar vantagem? Porque ele sabe respeitar as funções. Ele está muito mais preocupado em fazer o que tem que ser feito do que em se fazer o que gosta. Então, nesse caso, aprender a trabalhar como um profissional, não importa qual seja a área, inclusive no que tange as emoções, é um dos fatores que nos permite tornar o nosso processo de ansiedade regulado. Porque, como eu falei, não se elimina a ansiedade, se regula. E uma pessoa com uma regulação emocional, ela vai ter sucesso em qualquer coisa que ela fizer. Então, se ela quiser trabalhar com qualquer área, se tornar um empresário, se ela quiser mudar de ramo, não importa. É a ela famosa vai ter sucesso. Inteligência emocional. Que foi tão propagada pelo Daniel Goleman, só que em forma de conjunto de regrinhas, uma listinha de bolo que você tem que ter. Para mim, inteligência emocional é você ter passado por um processo de reaprendizagem emocional. Perfeito. Então, não se adquire inteligência emocional em curso de imersão, em livro. Você adquire inteligência emocional através de processos reformuladores, que é o que a gente chama de mudanças conceituais, que só se consegue em processos terapêuticos. Lembrando que o processo terapêutico nem sempre acontece só na terapia. Ele pode acontecer aleatoriamente em outros lugares. Tem gente que acaba passando por processos terapêuticos na igreja. Entendi. Então, a pessoa ela tinha um padrão de vida totalmente desregrado e aí ela vivia uma vida bagunçada, cheia de problemas, cheia de rolo. De repente, ela está desesperada, aquela coisa toda, ela procura um lugar. Esse lugar dá ela acolhimento. Faz o que nós chamamos de conexão empática, que acontece muito na terapia. Por quê? O líder religioso fala, olha, eu sei que você tem esse problema, eu sei que você já esteve na merda, mas aqui nós temos um caminho para você, a gente aceita da forma como você é. Pronto, já consegui abastecer no cara uma necessidade da infância que ele não teve com os pais. O cara, putz, é aqui meu lugar. Quando ele fala que é o meu lugar e eu me sentir aceito, ele se abre. Tá vulnerável ali. Tá vulnerável. E aí o cara chega e fala, olha, você tem que parar de beber, você tem que parar de ficar chegando em casa bêbado, você tem que parar de trair sua esposa, você tem que parar de bater nos seus filhos. Como o contexto é muito propício, o cara permite uma reconfiguração comportamental. Pronto, ali aconteceu um processo terapêutico. E nessa hora, se a pessoa que está orientando quiser orientar para o mal também, ela consegue. Esse que é o problema, porque não é nem ela querer orientar para o mal, é porque ela foi treinada
para levar para um viés que beneficia a entidade. Até, não sei se encaixa aqui, Jorge, até a gente entender a sua opinião sobre isso, diria que aquelas regras impostas por esses profissionais, Sim. Eu ia perguntar isso agora. que o tal do banho gelado, o tal de acordar às 5 horas da manhã, não que a Seja atitude ruim, né? seja ruim, Sim. né? Mas o tal do impor, e que se você não fizer isso, você está fora do sucesso da sociedade, né? Porque eu não tomo banho gelado 5 horas da manhã, eu não vou ter sucesso? Então, é uma das coisas que eu sempre bati a vida inteira, sempre bato. E como o Marcelo mesmo falou, todas essas ações são muito boas. Cara, se você acordar às 5 horas da manhã, porque na verdade, quando você lê o Milagre da Manhã, a ideia do livro não é acordar exatamente às 5. Sim. O livro é muito bom. O livro é muito bom. Na verdade, a ideia do livro é você acordar 1 hora mais cedo do que você acorda. Isso. Porque com 1 hora mais cedo, você ganha 1 hora para poder ter tempo para acordar com mais calma. Qual que é o horário mais comum das pessoas terem um ataque maior de ansiedade? De manhã, quando levanta. Muitas pessoas têm um relato que acordam, já começa a sentir o coração acelerando, aí uma sensação ali de uma respiração ofegante. Você já acorda atrasado, em cima da hora, só aumenta isso tudo. Exatamente. E aí entra num outro ponto. Por quê? A ansiedade também é conduzida e intensificada pelos hábitos. Então, grande parte das pessoas não percebem que a vida delas, por ser muito desorganizada, potencializa a ansiedade. Porque, lembra que eu falei lá no começo, a ansiedade é uma resposta do corpo dizendo que algo está errado. Muitas pessoas estão vivendo uma vida muito desorganizada e isso vai trazer consequências. O cérebro tem essa capacidade preditiva. O cérebro ele é um instrumento preditivo. Ele foi formado para um mecanismo chamado de alostase. A alostase é a habilidade corporal de prever as necessidades do corpo antes delas acontecerem. Então, olha o nível de evolução da máquina chamada cérebro. Então, o cara que está levando uma vida muito bagunçada em termos de alimentação, atividade física, relacionamento, parte profissional e financeira, Potencializa tudo, né? o cérebro já sabe que lá na frente vai dar merda. Ou seja, ele vai ter uma doença. O cérebro sabe disso. Ou o relacionamento vai terminar, ou ele vai se endividar. Então, o cérebro... Coisa boa não vem? Não vem. Então, o fato do alarme estar ligado constantemente é apenas o corpo dizendo tem um problema grave. E as pessoas, ao invés de quererem sanar o problema, elas querem desligar o alarme. Entendi. E aí que eu falei para vocês que o nível de ignorância sobre a ansiedade que nós estamos vivendo no Brasil é muito grande. Por quê? Porque os profissionais, os meus colegas profissionais, eles não sabem. Você procura um profissional, primeira coisa, ele vai procurar te rotular. Ele vai querer te encaixar em algumas das doenças do CID. Uhum. Porque na teoria ele entende muito, né? Mas na prática, ele conversar com uma pessoa ali e ver o problema que realmente está acontecendo com ela, ele não teve essa vivência, né? Exatamente. E, na verdade, é muito mais fácil rotular do que ajudar a encontrar as origens do problema. Fazer o que eu faço não é fácil. Se eu tiver errado, você me corrige. É muito mais fácil você dar um remedinho pro cara ali do que você mandar ele sair da televisão, do videogame, ir para Exatamente. desligar a Netflix e fazer uma academia, fazer uma atividade. Mesmo porque você precisa alimentar ter um bem. grau de engajamento muito grande com a pessoa. Você tem que conseguir criar uma conexão muito grande. Entendi. Então, e aí isso é triste porque muitas pessoas boas estão indo em profissionais e não estão encontrando o que eles buscam. E isso descredencia o próprio processo terapêutico. Então, tem gente que acha que ir a um psicólogo, vamos trabalhar, por exemplo, na linha da psicanálise. E aí o psicanalista pede para você falar, você fala durante 45 minutos. Com 45 minutos ele fala que seu tempo acabou, te manda para casa. Que foi uma tese defendida pelo Freud lá no início do século XX. Eu ia falar isso, Freud explica. E, na verdade, hoje nós sabemos que mudou totalmente a abordagem. Hoje, a terapia é um processo realmente muito participativo, porque os terapeutas tinham medo de participar do processo, de chegar junto com o cliente e falar, cara, isso aqui está errado. Essa ação que você está fazendo aqui, ela vai te prejudicar. A linha de pensamento correta é essa. Só que como grande parte dos profissionais também não conseguem aplicar isso na própria vida, eles têm esse bloqueio. Por quê? O profissional, ele só pode conduzir o cliente até onde ele já foi. Sim. E isso é em tudo na vida. Eu lembro que o Roger Federer, para quem não acompanha, foi o maior tenista da história, ele era muito criticado porque ele
Quando ele chegava em um determinado nível do ranking mundial, ele trocava o técnico. Então ele chegou e se tornou top 100. Aí ele pegou o técnico dele, antigão, que andou com ele no juvenil e tal, ele falou, cara, obrigado, e contratou um cara que tinha sido top 100. Aí o cara levou ele a ser top 10. A mentalidade do cara, né? Se o cara não chegou lá... Surreal. Por que eu vou... Ele era muito criticado por conta disso. Aí ele chegou a top 10. Virou pro cara, valeu demais, obrigado. Aí ele contratou outro. E assim ele veio fazendo a carreira dele inteira. Porque ele sabia que quanto mais ele elevava o nível, mais ele tinha que ser específico nos profissionais que o acompanhavam. Isso tem tudo a ver com o meio, né? Aí eu queria até te perguntar, hoje, o meio que a gente vive, você falou algumas vezes, né? O Brasil hoje em dia, eu até vi uma reportagem esses dias que, por exemplo, a gente tem fenômenos nos Estados Unidos que muita gente, tem uma galera pedindo demissão. Aí no Brasil, especificamente, em 2021 foi o ano que mais teve divórcio desde 2007. E agora esse fenômeno da demissão, né? Que todo mundo pedindo para sair do emprego. Isso até que ponto influencia essa questão da ansiedade individual? Porque, tentando ser mais claro, se eu estou lá trabalhando no meu emprego, se eu tô com uma galera que sangue no olho, porra, vamos para cima, vamos crescer e tal, isso te leva. E hoje o meio que a gente vive, a gente vê algumas coisas que, por exemplo, as pessoas estão mais impacientes, né? Todo mundo quer resultado rápido. E a gente sabe que, às vezes, uma promoção, às vezes, um aumento de salário, um aumento de renda, ela não vem do dia para a noite. Isso tudo gera ansiedade. Como que o meio afeta o indivíduo dessa forma? Isso, a gente consegue escolher isso dependendo ou não? Dependendo da vida real, o termo que eu gosto de usar, né? Será que às vezes o cara não... Como que ele vai pedir para sair do emprego dele? Às vezes ele tem que ficar lá com um monte de gente reclamando todo dia. Na verdade, de novo a gente volta para aquele componente em que tem muitas pessoas, muitos influenciadores incentivando as pessoas a saírem do trabalho, dizendo que todo mundo tem que ser empreendedor, que o caminho é apenas o empreendedorismo. Nós somos empreendedores e a gente sabe a dificuldade. Sim. Se a gente não tivesse determinadas habilidades, e eu vi vários colegas meus que fizeram treinamento junto comigo, outros que tinham formações melhores que a minha, ficarem pelo caminho. Então, o que as pessoas têm que entender é que tudo na vida é proporcional. E respeitar essa proporcionalidade é um dos atenuadores da ansiedade. Eu fiz isso comigo lá atrás. Por quê? Eu era professor de escola particular lá em Goiânia. E trabalhava nas melhores escolas. Mas o ambiente escola particular para mim era muito estressante. Porque eu tinha que agradar... Cada turma que eu entrava, eu tinha que agradar 60, 70 meninos... mais eu tinha que agradar os coordenadores, mais eu tinha que agradar os meus colegas de área de trabalho, os diretores. A cada semestre eu não sabia se eu ia continuar com o mesmo número de aulas ou não. Então, aquilo começou a ser um agente muito estressante para mim, porque parecia que não dependia só de mim. Quando eu entendi isso, eu comecei a buscar um novo caminho. Então, eu já tinha um viés muito grande para o desenvolvimento humano, já fazia isso dentro de sala de aula e comecei a encontrar esse caminho. Eu já sabia que todos os outros projetos da minha vida que eu tinha iniciado por ansiedade, ou seja, por uma angústia de querer dar certo logo na vida, para poder provar para as pessoas que eu era bom, deram errado. E aí, quando eu comecei essa jornada como terapeuta, eu fiz essa primeira reformulação mental. Eu falei, olha, eu não tenho pressa. Eu estava na época com 32 anos e falei, olha, o meu objetivo eu quero chegar aos 40 anos... não mais trabalhando de carteira assinada para ninguém. Então, eu me dei um prazo de 8 anos. Então, eu dava aula, a aula bancava as minhas contas e ainda me permitia investir no meu conhecimento, fazendo cursos e treinamentos, comprando livros e tudo mais. Você usou o meio a seu favor ali, nesse sentido. A primeira coisa que aconteceu o peso que eu sentia, né, da dinâmica do trabalho, ela diminuiu 80%, porque eu não estava mais focado no problema. A minha visão era, eu estou indo para lá para fazer o que eu tenho que fazer, que é dar aula, e ainda ser financiado para o meu projeto de vida. Então, fazia muito sentido para mim, começou a fazer muito sentido. Misteriosamente, as minhas aulas ganharam demais em qualidade. Ah, que legal. Porque como eu estava mais leve, mais à vontade, mais autêntico,
Porque aí o menino começava a me encher o saco, eu já mandava ele para casa do caralho, falava, ó, já arrebentava ele no meio. O coordenador chegava para mim às vezes, né, não sei o quê, você tá falando isso em sala de aula? Eu falei, deixa eu te falar um negócio. Eu tô errado? Falou, ó, faz o seguinte, quando acontecer essas situações e você vê que não dá para mais para me ter na escola, me manda embora. Eu comecei a ficar corajosão. Só que eu tinha toda uma base. E isso é muito bom para a autoimagem. Porque a gente, quando trabalha... né, você cria uma identidade ali, Você né? cria uma identidade. Isso faz toda a diferença, porque a gente aprende a abrir mão demais da nossa autoimagem em prol das obrigações. E aí, comecei a ter mais desempenho e sempre focado. Eu consegui deixar de dar aula em 2019. Então, eu consegui... O que eu tinha projetado para 8 anos, eu consegui em 4. E eu estaria pronto para pagar os 8 anos. Mas o tempo encurtou justamente por quê? Porque eu não estava mais focado no resultado final, porque ele tinha que acontecer. Eu estava muito mais focado no processo. E as pessoas, elas não aproveitam do processo. Você sempre está olhando para frente, nunca chega, porque às vezes demora mesmo, a vida, né, é demorado. E aí você sempre olha lá na frente e você está perdendo as coisas boas que vão passando aqui na janela ao longo do tempo. Não, e o mais importante, Guto, você não aproveita cada estágio. Por quê? As pessoas não sabem, mas as partes que elas menos gostam durante o dia delas, se elas não tivessem aqui, elas já tinham surtado. Eu tenho clientes que são herdeiras, que pinga na conta 50 mil, 60 mil todo mês sem fazer nada. E chegam para mim com quadros gravíssimos de depressão. Por quê? Porque a pessoa que não tem um desafio diário humano para poder se concentrar e resolver, é muito fácil ela se perder em questionamentos muito transcendentais. Porque quando a gente olha para frente, a gente pode saber que pode acontecer uma perda, que uma pessoa que você ama pode morrer, que você pode ficar doente, que várias merdas podem acontecer. Porque nesse momento a gente está aqui conversando e tem alguém lá fora passando por uma situação muito triste. Tem alguém nesse momento que está enterrando um filho, tem alguém nesse momento que está numa cama de UTI, tem alguém nesse momento que está fazendo quimioterapia. Se eu não tenho o meu dia a dia para poder fazer as coisas, tal, eu fico tão pilhado nisso que eu desenvolvo quadros graves de ansiedade, gravíssimos. Então eu falo para as pessoas que quando elas aprenderem a valorizar a parte menos glamourosa do trabalho, simplesmente porque é o papel do profissional, do adulto fazer, elas vão ter muito mais tempo para aproveitar o que elas estão vivendo. Legal. E aí a ansiedade dá aquela diminuída. Porque as pessoas ficam nessa batalha. Elas não valorizam as coisas normais que elas fazem, porque acham que não são tão grandiosas. Ficam sonhando em fazer algo muito, muito relevante e não valorizam o dia a dia. E elas não entendem que o sentido natural da vida é a autorrealização. As pessoas acham que a dinâmica da vida é encontrar a felicidade. Não, felicidade é muito passageira, é muito momentânea. É a autorrealização. E na autorrealização você tem que ser uma pessoa respeitável, um adulto, um profissional. Ou seja, você faz o que tem que ser feito, porque foi a atribuição que deram a você. Você dá suporte para as pessoas que contam com você. Então, no final da vida, quando você estiver lá no caixão, as pessoas vão olhar uma para outra e tal, vão estar tristes, mas elas vão falar, poxa, o Guto era um cara que honrou com a família dele, poxa, foi um cara que batalhou pelo profissional dele. Porque aí a gente sai Cumpriu o papel. A gente sai daquela fantasia de mudar o mundo. Perfeito. Porque tem 2 ou 3 trouxas que tem uma audiência muito grande na internet que fica vendendo a ideia do propósito, porque isso vende os cursos deles, vende as imersões. E a galera muito carente, né, com o espiritual muito fragilizado, acabam comprando a ideia desses caras. E quer encontrar o propósito no curso dele ali, né? Exatamente, que é lá que ele vai descobrir. É lá que ele vai descobrir. E quando não descobre, se desmoraliza. Fala, o problema está comigo, porque todo mundo consegue. Todo mundo consegue, o que é péssimo. Então, eu como terapeuta, recebo os meus clientes nesse nível, desmoralizados. Todos chegam lá achando que não tem salvação, que o caso deles é o pior. Isso que você está falando, o pessoal, trazendo para a minha área aqui, né, de investimentos, o pessoal faz isso com grana. A galera menospreza o que pode fazer ali no curto prazo, né? É difícil juntar dinheiro, é difícil guardar dinheiro, mas às vezes o cara deposita R$200 por mês e acha que vai aposentar com 10 milhões na conta. Ainda mais que você pega umas projeções aí, né, meio loucas,
Mas você vê que o cara, no curto prazo, às vezes ele podia valorizar mais o que ele consegue fazer no mês. Ele quer ter o benefício lá da frente, mas não quer pagar o preço aqui agora. Né? Exatamente. Exatamente. Então vai muito de encontro com o que você falou, né? A jornada tá passando e a gente tá olhando lá só lá na frente. Cara, desculpa até te cortar, até uma curiosidade, que geralmente você estava falando, são essas pessoas que, igual você falou do exemplo do seu cliente, que tem de tudo, né? Que tem grana, que teoricamente tem o protótipo da felicidade ali, né? Tem grana, não tem dor de cabeça, e são essas pessoas que estão cada vez mais em depressão, Sim. essas pessoas que têm ansiedade, preocupações. Tem alguma explicação para isso? Porque você vê exemplos até de pessoas famosas, né? O Whindersson Nunes, enfim, algumas pessoas que... a gente que está de fora olha pro cara e fala, pô, por que esse cara tá com esse problema? Mas a gente não entende que é uma doença, né? A tal da depressão. Tem alguma explicação para isso? As pessoas que estão cada vez mais crescendo... Cair nesse com sucesso, meio, né? com grana, com tudo, e cair nessa da ansiedade maluca, né? É paradoxal, né? A gente Paradoxal, total. Mas é porque, assim, Marcelo, é outro ponto que o meu trabalho me permitiu entender de forma muito clara. Nós fomos programados para replicar as mesmas experiências que nós aprendemos na infância. Então, o padrão natural do ser humano é buscar a replicação. Muita gente não entendia porque que o Adriano Imperador, jogador de futebol, jogando na Inter de Milão, jogador de seleção brasileira, multimilionário, de repente dava um perdido lá e aparecia na favela. As pessoas não entendiam, eu entendo. Porque é só na favela que ele encontrava a mesma similaridade emocional que ele vivenciou na infância, que para ele foi tão importante. E é isso que acontece com essas pessoas, né, que começam a ganhar muita fama. Primeiro, eram muito pobres. Então, elas não conhecem a riqueza de berço. Vocês conhecem o rico de verdade. O cara, quando ele é rico de verdade, cara, ele não ostenta, ele não tem soberba. Não precisa provar. Ele não precisa provar porque, para ele, aquilo é natural. O problema é aquele que ganhou dinheiro. O que ganhou dinheiro e não vem de uma formação emocional da riqueza, a cada vez que ele sobe um degrau na escala do sucesso, mais o cérebro dele tem medo de perder aquilo que ele está conquistando. Porque a previsão do cérebro eu sei que em algum momento vai dar merda e ele vai voltar para lá de novo. E aí que perde. É aí que vem a depressão. Porque a pessoa começa a imaginar esse cenário acontecendo tantas e tantas vezes que o nosso corpo começa a responder como se aquele medo fosse real, que é outro componente. Como eu trabalho nos meus atendimentos usando a ferramenta da hipnose, as pessoas têm um pouco de dificuldade em entender o que é o fenômeno hipnótico. Elas meio que acham que é algo meio anormal, é meio sobrenatural. O pessoal lembra daquela hipnose de palco, né? Que vê no Domingo Legal lá. Isso, e que também é real. Tem algumas pessoas que são predispostas para alucinar. É real? Muito fácil. É real. Consegue? Total. Consigo. Já fiz várias vezes. Mas a título de entretenimento e brincadeira. Mas acontece. Sim. Mas, Guto, é engraçado isso, porque quando a gente vê uma pessoa no programa de TV alucinando, achando que a pessoa do lado é o Neymar, a gente acha que é algo incrível. Mas quando a gente vê um cara como o Whindersson Nunes, multimilionário, um cara que impacta a vida de milhões de pessoas, em depressão, ele está vivendo uma alucinação muito pior do que aquela do palco. Ele está em hipnose. Total, porque ele está apenas imaginando a merda que pode acontecer, que não aconteceu, que provavelmente não vai acontecer nos próximos anos, mas o corpo dele responde como se aquilo já fosse real. E aí ele experimenta uma desregulação física tão intensa por conta dessas ativações simpáticas que o orçamento corporal começa a ficar muito baixo. Junta isso a uma dinâmica de vida muito intensa, o cara fazendo 30, 40 shows por mês, pegando um avião de um lado para o outro, aí sem o dormir. físico não aguenta mesmo. Lembre-se que eu falei isso desde o começo. A ansiedade, ela é uma dinâmica do corpo. É físico. É físico. Por isso que os benzodiazepínicos, né, como o Rivotril, que é o remédio mais comercializado do mundo, chegou a bater o AS, ele não resolve o problema, ele só piora o problema. Por quê? Ele apenas anestesia. Ele apenas causa o alarme está tocando, dizendo, cara, invadiram sua casa, vão roubar sua casa, e o Rivotril é aquele que ele diminui, ele abafa... Desliga o alarme. Ele abafa o som do alarme. Você consegue ainda sentir o barulhinho dele, mas agora é bem menor. Você consegue conviver. Entendi. Por quê? Porque
a dinâmica, apesar de ter esse viés fisiológico, ela é construída muito pelo processo emocional. Você acredita que vou falar assim, talvez eu esteja sendo hiperbólico aqui, mas vou falar humanidade. Você acha que a humanidade ela precisa rever, de certa forma, para onde ela caminha? Por quê? Vou te falar assim, como leigo, tá, Jorge? A gente vê alguns dados que realmente assustam, né? Você vê suicídio crescente. E aí a gente vê esse movimento de demissão em massa. No Brasil, aqui em setembro, eu estava lendo, mais de 500 mil pessoas pediram demissão. E aí, e talvez o que mais me assustou também, uma reportagem que eu vi, essa geração que está chegando agora, fizeram um estudo de QI e o QI caiu, né? Ou seja, o ser humano ele ficou mais burro, falando bem diretamente aqui. Você acha que a gente, como humanidade, precisa rever para onde a gente caminha? Eu tenho uma visão bem oposta do que a maioria das pessoas pregam. Eu acredito que a gente vem numa crescente de evolução. É só a gente pegar exemplos práticos. Olha a sua vida e olha a vida dos seus pais. Perfeito. E depois olha a vida que seus filhos vão levar. Lógico que todo ser humano ele vai ter os seus problemas, mas como nós estamos avançando muito na dinâmica do conhecimento, o mundo está evoluindo. Porém, as exigências estão aumentando. Por isso que tem muita gente que vai se matar, suicídio vai aumentar, porque o mundo está ficando muito profissional, é muito mais gente. Há 50 anos atrás, se você fosse médico, era certeza que você ia ficar rico. Se você fosse gerente de banco do Brasil há 50 anos atrás, o cara ficava multimilionário. Tá aí, ó, nós só nascemos na época errada. Era fazendeiro, não é? Agora eu entendi tudo. Eu só fui pro banco na época errada. Tanto é que quando eu conheci a Camila, eu achei que eu ia dar o tiro certeiro, porque ela era gerente Van Gogh. Nossa. Eu falei, nossa, agora eu acertei em cheio. Coitado. Na hora que eu descobri, eu falei, meu Na hora Deus, que você falou, aonde eu amarrei o meu burro eu falei, aqui? não, eu fui enganado. Aceita a devolução? Poxa, e aí eu já tinha me apaixonado. Aí eu não consegui. Aí você já tava fazendo com amor, né? Você já era amador, já. Aí eu já tava amador. Você ficou amador no relacionamento. Demais. Então, assim, Guto, eu acho que, na verdade, o mundo está melhorando demais. Eu concordo. Lógico que esses testes de QI, para mim, eles são insignificantes. Por quê? Porque o QI nunca foi medidor do sucesso. Pelo contrário. Pessoas com QI elevado têm muito mais probabilidade de morrerem à míngua. Isso são dados... Tanto é que o homem mais rico da história, QI de 300, só para a gente ter uma referência, o Einstein tinha 180. QI de 300, ele foi um cara que morreu aos 44 anos, isolado num apartamento em Nova York, submundo, porque ele não tinha habilidades emocionais para viver. Então, nós estamos trocando a habilidade intelectual por uma habilidade muito mais emocional e muito mais relacional. Então, por mais que os meninos possam não ter um QI tão avantajado, eles são muito mais despachados, eles são mais incentivados a expressarem as suas emoções. Lógico, isso é discrepante à medida que nós vamos avançando em termos de poder financeiro. Porque o mundo que nós vivemos não é um mundo das pessoas que têm uma renda mais inferior, porque elas ainda continuam vivendo famílias de abuso, abuso emocional, sofrimento, violência, padrões de ignorância. Mas essa classe média, né, que o pessoal da esquerda odeia tanto, né, é aquela que está formando uma sociedade de filhos que são respeitados, que os pais incentivam a poder chorar, a enfrentar as dificuldades. E esses meninos e meninas vão se tornar adultos muito mais inteligentes emocionalmente. Porque o que é, voltando à inteligência emocional? A habilidade de expressar as minhas emoções. Perfeito. Nós fomos criados numa dinâmica, pelo menos eu, né? Numa dinâmica que é o seguinte, você só tem duas formas de expressar a emoção. Ou você estoura, ou você chora, grita, agride, ou você guarda. Porque você começava a chorar de criança e o pai falava, para de chorar. Verdade. Engole o choro. Engole o choro, homem não chora. E aí você é um homem ou um saco de batata? E aí o menino ficava aguentando aquilo, até que em determinado momento ele não aguentava, aí ele explodia. Aí o pai vinha, dava aquele cacete,
Aí ele voltava de novo. E nós formamos uma sociedade assim. Então, ou a gente guarda... No primeiro a gente vai guardando. A gente não chega e fala para a pessoa, cara, não gostei disso. Pô, você fez tal coisa, não faz mais não. É verdade. A gente não tem essa facilidade. Isso é um tabu gigantesco. Não é pra você chegar pro cara e falar, você tá fazendo esse negócio aí, tá me incomodando. Não, a gente vai guardando, e já começa a criar na nossa cabeça, pagando um sapo na pessoa. E, não, eu vou dar um murro nele. E aí, quando realmente você não suporta mais, que fica insustentável, ocorre a explosão. Explode. Hoje não. Hoje os meninos estão estudando em escolinhas que já falam sobre emoção. Né? Olha, isso que você está sentindo é tristeza, isso é alegria, isso é isso e tal. Então, eu vejo que o mundo está caminhando para onde ele tem que caminhar. A questão é, cada um é responsável pelo próprio caminho que vai seguir. E como eu venho falando para vocês, o mundo está ficando cada vez mais profissional. Então, ele não está aceitando mais qualquer um. Então, tudo que você for fazer, você tem que ter um diferencial. Você tem que ser mais focado, você tem que se entregar mais, você tem que preparar mais. Quem não seguir essa dinâmica, mesmo aqueles que foram inutilizados pelos seus familiares, né? Porque tem muitos pais que fazem isso, que é o processo de hipercompensação. Eu fui um filho que não recebi nada. Meus pais não me deram nada, não me deram carinho, não me deram uma condição financeira. Quando eu me torno pai, eu quero hipercompensar. O que eu quero fazer? Eu quero que meus filhos tenham de tudo. E aí a doença vai passando de uma geração para outra, só que em vieses diferentes. Só mudou o lado, né? Só mudou o lado. Sim. Então, primeiro forma uma pessoa que é muito autônoma, mas uma autonomia desgastante, porque ela sofre muito com as suas emoções. Depois quer dar tudo para os filhos. Aí os filhos têm tudo, mas não têm o preparo de encarar as dificuldades da vida. É o caso do herdeiro lá você falou, exatamente. Que está em depressão e aí, pingando cara, 60 mil por mês. Qualquer coisa que acontece, para ele a pior coisa do mundo, ele não aguenta e entra numa dinâmica emocional decadente. Bom saber, bom saber. Eu tenho essa visão também de... Só rapidinho, só para concluir esse assunto, apesar disso que eu citei... Por exemplo, no próprio DMAP eu falo, a gente vê aí puxando a bola aqui pro que eu acompanho, né, mercado financeiro. Existem 3 pontos que a gente vê que o mundo ele caminha para frente mesmo. A gente tem mais pessoas, menos pessoas na pobreza. A pobreza no mundo vem diminuindo drasticamente, isso é super positivo. E a tecnologia, querendo ou não, ela vem aumentando o nível de tudo, que as coisas ficam mais fáceis. Aí a gente vai falar na saúde, na educação, no dinheiro. Então, realmente, foi bom você me dar esse sentimento nessa parte que eu realmente não sou leigo, mas fiquei mais tranquilo, confesso. João, cara, até aproveitando aqui para a gente tentar finalizar o bate-papo aqui, porque se depender da nossa curiosidade, do seu conhecimento, a gente fica aqui até mais umas 4 horas aqui, né? Cara, é só para a gente concluir, ver se ficou claro aqui, a gente entende então que a ansiedade não é aquele ponto de, cara, eu preciso acabar com ela, isso não existe, né? A gente precisa ter o controle dela, né? E a gente que é do mercado... da área comercial, qual que é o recado que você deixa para a turma aí de entender até que ponto que a ansiedade ela é positiva ali na hora que você está desenvolvendo tal de bater meta, querer evoluir rápido, querer, enfim, estar sempre entre os melhores. Então, o que você pode dizer em relação ao quanto é positivo ter a ansiedade ali e quando ela começa a ser negativa? Sim. Primeiro, entendendo que a ansiedade está apenas te motivando a sair da inércia. Então, como a ansiedade é uma produção de energia, né, como eu falei anteriormente, é uma descarga hormonal que produz muita energia, fazendo com que o meu corpo entre em ação. Eu vou enfrentar ou vou fugir. Como nós não vivemos mais na selva, e o nosso desafio é no trabalho, área comercial, vender, abordar, bater as metas, ganhar dinheiro, ser bem-sucedido. E a gente não é vizinho da Rússia, né? Porque se fosse, talvez a gente precisaria voltar nessa daí. Exatamente. Então, basicamente, a ansiedade nesse ponto, apenas dizendo para o cara o seguinte, se coloca em movimento. Legal. Então, quando você começar a sentir que a ansiedade está sendo desconfortável demais, é porque você está fazendo coisa de menos. Eu, hoje, dependo 100% do meu trabalho. Então, eu sei ali, eu vou acompanhando, né, os clientes que eu vou fechando, eu começo a perceber se aquele mês vai ser um mês legal ou não. À medida que o meu cérebro começa a entender que aquele mês é um mês que não está legal, eu começo a sentir o que a galera chama de ansiedade.
Só que eu já sei que, na verdade, eu tenho que fazer uma ação diferente. Então, eu vou fazer uma palestra, eu vou fazer um evento online, eu começo a fazer mais live. Então, eu me coloco em movimento para que mais pessoas saibam do que eu faço, para que elas entendam que eu tenho a solução para o problema delas. Consequentemente, começa a chegar mensagem no meu celular, eu queria marcar um horário. Aí, a ansiedade, ela diminui de intensidade. Por quê? Eu fiz o que tinha que ser feito. Se eu falo, nossa, eu estou ficando ansioso, e começa a ficar em casa, eu não vou... Retrai. Que é o processo de ativação comportamental. Então, a galera do profissional, a galera do comercial, a galera que trabalha com finanças, entendam isso. A ansiedade começou a aumentar, é hora de promover a ativação comportamental. É se colocar em ação, é ligar mais, é abordar mais, é pedir mais recomendações. Por quê? Se você começa a entrar nesse estado paralisante, é óbvio que o cérebro vai entender que vai piorar. Então, ele tende a aumentar o alarme. Peraí, o cara não está escutando o alarme. Eu comecei a alertar ele para ele escutar. Eu vou tocar mais alto agora. Mais alto. E aí, começa a virar uma bola de neve paralisante. Que legal. Então, o recado é esse. Ansiedade é um alerta para se colocar em movimento. E quem é da área comercial, cara, não pode ficar parado. Você tem que ser criativo, você tem que buscar soluções. Eu vejo muitos profissionais criticando o modelo que é apresentado a eles para fazer as atividades, mas ele não propõe nada diferente. Eu falo, o cara que é meu cliente, ele fala, porque eu não concordo com isso. Eu falo, e qual que é a sua ideia? Ele, eu não tenho uma ideia. Eu falei, enquanto você criar um modelo rico, Eu falei, enquanto não tem, segue. Exatamente. Falei, deixa eu te falar, esse é o problema das pessoas. São pequenas demais, mas se veem muito grandes. É o que eu chamo de adultos crianças, adultos infantilizados. Legal. Porque criança que tem essa visão um pouco distorcida, né? De achar que, primeiro, só tem que fazer o que gosta, e segundo, que elas têm o direito de questionar algo que é maior do que elas. Então, cara, o papel fundamental do adulto é ser capaz de fazer o que tem que ser feito, não o que é fácil de fazer. Então, para quem trabalha dessa forma, Marcelo, acho que o fundamental é isso, entenda-se. O antídoto para a ansiedade é o movimento. Legal. É estar entrando em movimento. Dica prática. Fugir daquela frase, né? Trabalhe com o que ama, que não terá que trabalhar com Meu amigo, faça o que tem que ser feito. E não enche o saco. Vai ralar, é isso. Show de bola. Jorge, conta pra gente, então, como que o pessoal te acha, seus contatos, Instagram, rede social. Obrigado pelo papo mais uma vez. Considerações finais e, por favor, aí... Mostra onde é que o pessoal acha o seu trabalho. O pessoal aqui que vai me acompanhar no @Jorge Tadeu Alcântara. Lá no meu Instagram eu estou produzindo conteúdo diariamente, né? Principalmente nos stories, né? Produzindo muito conteúdo, então me acompanhem lá. E mais uma vez agradecer, né? Ainda mais um tema desse que, se deixar, como o Marcelo falou, a gente fica falando aqui a tarde inteira. 5 horas aqui, batendo papo. E não acaba o assunto. Então, valeu demais pelo convite. Foi uma honra participar do primeiro episódio, que eu tenho certeza que vão vir vários. Que legal. Eu quero voltar no 100º. Aí, já tá convidado, fechou. Já tá agendado, então. Valeu, meu amigo, obrigado. Sucesso. Cara, obrigado. Então, a gente fica por aqui. Primeiro episódio do Joint Podcast. Se apresenta aí pra galera, conta onde é que o pessoal te acha. Galera, quem quiser também encontrar a gente, né? Não tem tanto conteúdo igual o Jorge, mas Marcelo Manferrara lá no Instagram. O conteúdo dele é tomando uma cerveja. Mais feliz impossível. Quem quiser ver qual a cerveja gelada que ele tá tomando, segue lá. Mais feliz impossível. Não, mas ele que tá certo. Agora você vai ajudar ele, né? Também a trabalhar um pouquinho, tirar esse conteúdo inteiro que ele tem dentro da cabeça dele. Exato. E começar a compartilhar com a galera. Exato. Começou aqui já com o podcast, porque o Marcelão, tanto o Guto, a gente já sabe que vem ajudando muita gente, mas o Marcelo é um cara que, além de ser um grande amigo, um cara muito bacana, mas como profissional, principalmente no que se propôs a fazer de habilidades comerciais, um dos poucos que eu conheci no Brasil. E eu conheci Aí sim, hein? E eu conheci muitos profissionais excelentes. E aí ter essa oportunidade agora dele compartilhar a experiência dele vai ser bem legal. Exatamente. Bora pra cima. Show de bola. Pessoal, eu sou o Guto Moisés. Quem tiver interesse, lá no Instagram, Guto Moisés, Moisés com Z, Z-E-S no final. Vamos bater um papo lá à tua disposição. Obrigado mais uma vez. Tamo junto. No 100º você volta. Valeu!